Josué, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do verso 6. Queridos, lá na nossa igreja, nós estamos com uma visão para este ano, um tema para este ano, que é vida de excelência. E os irmãos têm, nas programações que têm tido na igreja, os irmãos têm usado esse tema, ou seja, todos temos pensado nesse tema. E quando a gente pensa em vida de excelência, a gente precisa lembrar aquela frase que o bom é inimigo do excelente. Você pode repetir comigo? O bom é inimigo do excelente. Por exemplo, meu filho não gosta que eu use ele, então eu vou falar das duas irmãs. Quando meus filhos chegam em casa e eles chegam com a nota 8, 8,5, eu fico feliz pra caramba. Mas eu escondo assim a minha felicidade e digo, puxa, tá bom, mas ainda pode ser melhor, né? Eles não ficam frustrados não, porque eles sabem que 8, quando eu na verdade olho 8,5, eu penso nas minhas notas quando eu era mais novo, e que para tirar, na minha época a média era 5, não era nem o bom, era o regular, né? O que você acha? O regular tá bom? A Bíblia diz, tem uma palavra na Bíblia que a gente, é um xingamento, né? Medíocre. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, não seja medíocre. Calma, não é um xingamento, mas medíocre é aquele que está na média, certo? Mas interessante que lá em Apocalipse diz o seguinte: porque não és nem quente nem frio, mas és morno, que é o que está no meio, que é o que está na média. O que o Senhor diz? Eu te vomitarei da minha boca, não é isso? Então, Deus espera muito mais que o regular e muito mais que o bom, porque o nosso Deus é aquele que disse para um jovenzinho uma vez, na Bíblia ele chegou para esse jovem de 90 anos e disse assim: anda na minha presença e ser perfeito. O que é perfeito? 10. Perfeito é excelente, não é? E eu creio, queridos, que não há outra expectativa em Deus do que transmitir para nós nesta noite, que nós não basta para nós sermos bons, nós temos que ser excelentes. Amém? Feche teus olhos, vamos dizer assim: eu vou ser excelente. Vou ser perfeito para Deus e vou cumprir todos os propósitos de Deus para a minha vida. Amém? Tem gente que, às vezes jovem ainda, eu sou um jovenzinho de 42. Pelo texto que eu vou ler aqui, eu acho que eu ainda sou jovem. Normalmente departamento é 30, né? Quem aqui tem mais de 30, levanta a sua mão. Mas vocês também. Vocês, por favor, se retirem do local. Esse culto é para jovens e vocês são adultos. Você não gosta de ouvir isso, né? Na verdade, antigamente eu ouvia quando falava assim, o cara é quarentão, meu pai falava isso, eu pensava que depois dos 40 a vida acabava, mas não é verdade. E com o que nós vamos ler aqui, vocês vão ver que na vida desse rapaz aqui, olha, a vida dele foi difícil, mas melhorou depois dos 40. Quando ele virou quarentão, né, a vida dele melhorou, ok? E eu estou assim um pouco impactado esses dias, falando lá na igreja sobre futuro também. Nós tivemos uma campanha projetando um futuro brilhante, né? Então eu quero falar, geralmente quando a gente prega para jovens, quais são os textos que a gente mais usa? Você sabe? Tem os textos para adolescente e para jovem. Qual que é do jovem? Eu vos escolhi, porque, né? Semana passada teve culto de jovem lá da igreja. Imagina qual foi o tema? João 1, 19, né? 16, 19. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, né? Outro, lá em Eclesiastes, qual é o outro que a gente fala? Jovem, hein? Alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade,
antes que venham os dias em que você diga: não tenho nele contentamento, né? Não tem mais alegria em Deus. A gente tem que buscar Deus, gente, é nesse momento que nós estamos vivendo. E é difícil buscar Deus nesse momento. Vou explicar em que sentido. É difícil buscar Deus nesse momento com inteireza de coração. Buscar a Deus e se separar daquilo que não é bom. A gente sabe que a juventude, a adolescência, até as crianças desta geração estão enfrentando males muito maiores do que eu e o Luciano e a esposa. Eu esqueci o nome da esposa, Amanda, filho da dona Graça, né? Nós que somos, tu é quarentona também? Não, né? Mulher a gente não pergunta, né? O Luciano, peraí, o Luciano tem mais de 40? Ei? 1 ano. Ela é mais jovem que tu. Né? Só para não perguntar. Mas na nossa época, a gente é chamada geração X, que eles falam aí, né? Que não tinha internet. Eu lembro que na minha época, para um adolescente jovem, um adolescente assistir algum filme pornográfico, alguma coisa desse gênero, ele tinha que ter um amigo jovem que fosse legal e que fosse na locadora com a carteira de identidade, porque só alugavam para maiores de 18 anos. Na banca de jornal ficava escondido aquelas revistas adultas. Hoje em dia a criança, ela basta escrever uma palavra que não tem nada a ver com sexo e ela vai apresentar alguma foto, né? Então é difícil hoje você servir a Deus com inteireza de coração. Mas eu quero apresentar para vocês aqui um jovem que esse cara foi bem sucedido. Eu vou falar do texto dele aqui quando ele não era mais jovem, mas era jovem. Vamos ler? Vamos lá, verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Somente até esse verso de número 14. Amém? Quantos anos que eu falei que esse jovem tinha? 40 anos, não é? Mas agora, nesse texto que nós lemos, 85 anos.
Caleb, um jovem de 85 anos. Eu falei que eu vou falar de futuro, porque, queridos, nós precisamos olhar para nós hoje, tendo a visão de o que nós seremos no dia de amanhã. Claro que o dia de amanhã pertence ao Senhor, mas nós precisamos projetar o nosso futuro e pensar: Senhor, eu sei que o Senhor há de me dar vitória, e eu vou ser um jovem bem sucedido, e tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu creio que vai acontecer. Queridos, eu creio que eu estou falando aqui nesta noite para jovens que desejam ter uma grande visão, ok? Porque dependendo da tua visão, da visão que você tem, vai dizer até onde você pode chegar, ok? A Bíblia diz que nós não andamos por vistas, mas andamos por fé, ok? Andar por vista, qual a diferença de vista e visão? Tenho falado isso na igreja, né? Vista é aquilo que meus olhos podem ver, eu estou olhando para vocês, ok? A vista é algo do hoje, a vista é algo de perto. Agora, o que é visão, gente? Visão é você conseguir olhar além. Por exemplo, um exemplo de visão, a gente usa um animal, né? É a águia. A águia é um animal que é uma ave que alça os seus voos, né? Um voo alçado é um voo muito alto. A águia, gente, voa, agora não me lembro, eu não pesquisei quanto de altura a águia voa, mas ela voa tão, mas tão alto, que as suas presas, né? Presa, né? As suas presas, os animais que estão lá embaixo na floresta, nem imaginam onde a águia está, porque ela está alta demais. Então eles que andam por vista não podem ver longe, não sabem onde a águia está, mas a águia que está lá, vamos botar a 1000 metros de altura, né? Nos ensina aí a ciência, né? Que a águia lá do alto, ela mira, os olhos dela é como um binóculo, e ela mira a sua presa lá embaixo, e de repente ela não dá aquele voo bonito, que ela fecha as asas disso, e desce com toda velocidade, pega a sua presa. A águia é um bicho que exemplifica a visão, porque quem tem visão não está vendo o que está à sua frente. Quem tem visão vai mais alto e vê muito mais além. Eu quero dizer para vocês que, para vocês serem jovens, que vão chegar na velhice sendo ainda jovens, vou falar aqui, vocês não conhecem a minha esposa, talvez tenham a oportunidade de conhecer depois. A minha esposa, ela é ligada no 220, né? A Márcia. E a Márcia, ela diz assim: irmãos, eu quero chegar até os 90 sem fazer pipi na pia. Entendeu o que eu falei? A Márcia disse, porque uma vez eu disse para ela: amor, meu avô já estava com idade avançada e o meu avô esclerosou nos últimos 3 anos de vida. E nesses 3 anos, o meu avô deu muito trabalho, porque ele parecia uma criança. Ele entrava no banheiro, né, para fazer pirraça para minha mãe mandar ele embora para a casa da minha avó. Ele ia e fazia xixi no box, xixi na pia, né? Infelizmente acontece isso com as pessoas, né? Hoje tem um nome meio mal de Alzheimer, né? Mas meu avô, a palavra que a gente usava é esclerosou. E eu disse: Márcia, meu avô chegou à idade avançada fazendo pipi na pia. E ela pegou aquilo e disse: olha, eu quero chegar até os 90 sem fazer pipi na pia. Você quer chegar até os 90 sem fazer pipi na pia? Quem quer, levanta a mão. Quer ou não quer? Amém? Amém? Né? Então, queridos, se nós pudermos projetar o nosso futuro até a velhice, hoje, enquanto ainda somos jovens, né? Somos os jovens. Se a gente puder olhar lá na frente e conseguir enxergar onde Deus pode nos levar, nós vamos chegar lá. Tem um provérbio na Bíblia que diz: assim como o homem pensa de si mesmo, assim ele o é. Se você pensa no dia de hoje que você não pode extrapolar e ser alguém, você nunca vai ser alguém. Se você hoje
puder pensar, olha, Deus vai fazer coisas grandes na minha vida, porque eu estou à disposição do meu Deus. Eu creio que amanhã você vai ser alguém grande, amém? Eu creio que isso vai acontecer. E Caleb, irmãos, ele chega, o contexto aqui dessa leitura, eles já estavam invadindo, né, cada tribo, começando a tomar posse da sua parte de terra que eles combinaram, cada um no seu espaço. E quando eles chegam nesse lugar chamado Gilgal, os homens chegam ali, parece que tem uma reunião para dividir as herdades, né, para dividir as terras. E então Caleb se apresenta a Josué, porque Caleb, ele é um homem que foi fiel a Deus, mas ele não recebeu o cargo maior de liderança, mas ele era um homem de liderança. E Caleb se apresenta a Josué, diz assim: Josué, você sabe muito bem o que Moisés disse a meu e a teu respeito. Há 45 anos atrás, quando a gente era jovenzinho, não é? Quando nós estávamos lá em Cades Barneia, aquele lugar onde o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, e ali o Senhor ordenou a Moisés que mandassem 12 espias. Lembra, Josué? Nós estávamos entre aqueles jovens, entre aqueles moços, e nós fomos até aquela terra, e quando nós voltamos trazendo notícias boas, Moisés disse assim: quando vocês alcançarem aquelas terras, Caleb, Hebron, o lugar onde você botou a planta dos teus pés, né? Esse lugar será teu. Queridos, nós precisamos, como ponto de partida, nós precisamos guardar no nosso coração o que Deus está fazendo na nossa vida hoje, e não podemos esquecer. Eu pergunto para você, o que Deus tem feito na sua vida nestes dias? O que Deus tem falado ao teu coração? O que tem o teu coração ansiado em Deus? Muita coisa ou nada? Você tem tido visão de Deus? Você tem olhado as coisas de forma diferente? Ou você olha como os outros? Quer ver a diferença? Veja comigo aí, vamos voltar lá em Números, capítulo de número 13. Vamos lá em Cades Barneia. Olha a visão diferente que tinha Josué e Caleb e os demais. Números, capítulo de número 13, verso de número 25 em diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Agora vai ainda no verso, ainda no Números, capítulo de número 14, verso 6 a 8. 14, verso 6 a 8. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra,
rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará ela, terra que mana leite e mel. Tão somente, verso 9: não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Aleluia, somente até aí. Queridos, questão de visão ainda, antes de eu passar à frente. A visão dos 10 espias era a seguinte: realmente a terra mana leite e mel. Trouxeram a prova, um cacho de uvas que um homem não carregava sozinho. Eles disseram: realmente a terra mana leite e mel, é o que Deus falou. Porém, olha a visão, nós não podemos vencer, porque nesta terra tem os anaquins, que são gigantes. Nessa terra, o povo lá tem cidades fortificadas, então nós não podemos prevalecer. Eles chegaram ao ponto de querer apedrejar Moisés, né? E disseram assim: vamos matar Moisés, levantar um novo líder e voltar para o Egito. O que você acha, gente? Isso é visão? Alguém que saiu da terra do Egito, que viu a glória de Deus no deserto, as coisas que Deus fez, chega num certo ponto e diz assim: não, agora basta, daí para frente eu não consigo, daí para frente Deus exagerou. Às vezes a gente acha que Deus exagerou. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou tão forte para ir além. Não, até aqui foi bom, foi uma boa caminhada, fizemos coisas grandes, mas aqui eu me retiro e eu volto. Gente sem visão, gente sem fé, gente que não acredita que Deus pode fazer. Eu pergunto para vocês, jovens da Igreja Batista Central de Petrópolis: vocês creem que não há nada impossível para Deus? Amém? Crê? A palavra de Deus declara isso e eu creio firmemente no meu coração. Jovens e alguns adultos lá no Cremeri, vocês creem que não é impossível para Deus? Amém? Amém? Queridos, nós podemos fazer proezas no Senhor, mas a nossa visão tem que ser como de Caleb e de Josué. Olha a visão deles, como é que era diferente, gente. Eles disseram assim: olha, a terra é muitíssimo boa. Não é boa não, ela é muito boa, essa terra é maravilhosa. E não se preocupe com os gigantes da terra, com o povo desta terra, porque se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar eles assim nas nossas mãos, igual o pão que a gente amassa em nossas mãos. Isso é visão de Deus, é visão daquilo que Deus pode fazer através da minha e da tua vida. Agora volta lá em Josué capítulo 14 em diante. Se tem um tema que eu poderia dar para essa mensagem, para você guardar, seria Caleb, um jovem que perseverou em seguir ao Senhor. Vamos repetir todo mundo isso? Vamos lá? Caleb, um jovem que perseverou em seguir ao Senhor. Queridos, aí está a dica. A gente tem que perseverar em seguir ao Senhor, e a gente vai chegar até o fim da nossa vida com a honra, né, de ter recebido de Deus as suas promessas. Amém? Louvado seja Deus. Eu posso assim destacar algumas coisas antes da gente terminar. A primeira está no verso 7. Para que Caleb chegasse aos 85 anos como um jovem, e dizendo: ainda sou um homem de guerra. Ele, queridos, ele sentia que o corpo dele, corpo de Caleb, ele falou assim: do jeito que era o meu corpo há 45 anos atrás, assim é hoje. Eu estou preparado para ir para a batalha e para voltar. Eu me sinto jovenzinho de 85 anos. Eu vou confessar para vocês, eu não sei se tem muita coisa aí de cirurgia,
Mas tem uma artista aí da televisão, ela é louca, né? Ela é doidona. Mas eu vejo ela, às vezes ela vai lá no vídeo show, né? Como é que é o nome dela? 70 anos, não é isso? Suzana Vieira. Gente, ó, ela pula lá, né? Vai lá para as baladas dela, né? Vou ser sincero com vocês, a avó da minha esposa tem 84 anos, mora sozinha, vai em 3 bailes por semana, até alguns de dia e um de noite, vira a noite num deles. Até ela mudar da casa, agora ela mora numa casa que não tem mais mato. Até os 78 anos ela roçava o mato todinho da descida. Ela foi morar em Areal durante 3 anos e todo dia ela vinha em Petrópolis e voltava no último ônibus. Uma vez eu cheguei no ABC aqui da avenida com a minha esposa. O último ônibus dela era 10h30 para ela chegar lá na posse, lá em Areal. E ela estava, pior que tadinha, parecia uma piriguete a avó da Márcia, né? E ela estava, ih gente, tá filmando isso, depois tu edita. Se ela souber, a avó Melissa, se souber, me mata. Ela estava assim dentro do ABC, com a bolsinha dela, assim. Eu olhei e falei, Márcia, tua avó 10h30 está fazendo compra? Ô mãe, ela vai fazer compra aqui para levar para Areal. E nós fomos olhando. Ela estava paquerando, gente. 79 anos. 79 anos. E ela ali. E é barato que assim, a casa da Márcia, da minha sogra, a gente morava embaixo, era em cima. Você saia da casa, sabe quando tem assim aquela descida em V? Não é isso? Aquela descida em V, né? Ela era assim, ela chegava no espelho dela, só um parênteses para você entender a força de uma jovem dessa, né? E nem crente é. Ela abria assim o espelho, de batom vermelhão. Aí ela, gente, tô saindo. Chegava na porta, parava, abria a bolsa, descia um V, parava, descia o outro V, parava. Gente, eu contei 7 vezes, ela passou o batom. Coitado de quem beijou depois, né? Ela falou de cera, né? Mas, gente, ela roçava aquilo tudo. Teve até uma ocasião, ora por ela, ainda não aceitou Jesus não. Está com 84, mora sozinha. É esperta pra caramba, ela almoçava todo dia no restaurante de R$1 para não fazer almoço de janta. Ela não é boba não, mulher, né? E um dia ela chegou de carona numa Kombi, tinham 5 homens dentro, e ela saiu, só ela e 5 homens dentro. Minha sogra teve que pegar ela, né? Filha, dando bronca na mãe. Mãe, que pouca vergonha. Não, ele quer me namorar. Ela com 76, na época tinha 50. Minha sogra teve que ir lá e botar o cara para correr. Avó. Mas gente, até hoje ela tem uma saúde invejável, porque ela cuida da vida dela. Não come muito sal, não come muito açúcar. A gente diz que ela come igual passarinho. Está sempre, no caso dela, está dançando, né? No nosso caso, a gente vai dançar na presença do Senhor, né? Vamos fazer a vontade de Deus. Mas gente, eu quero chegar aos 80, aos 90, como a Márcia disse, sem fazer pipi na pia e sendo como pessoas assim. Que coisa tremenda. Caleb não deixou que o tempo fizesse ele esquecer aquilo que Deus lhe prometera. Eu acredito que Caleb foi tão longe do jeito que ele foi, porque ele tinha na cabeça dele as promessas que Deus havia feito a ele através das palavras de Moisés. Nós, às vezes, já nos cansamos de ouvir mensagens sobre sonhos. Nós somos de uma geração em que a gente não sonha mais, que a gente não pensa mais em se destacar. Não é para ser para vanglória não, mas a gente se destacar no cenário atual para glorificar a Deus é uma grande ambição, já disse Paulo. Então nós temos que encarar os desafios e dizer assim, né? Buscar Deus até Deus te prometer algo, e quando Deus te prometeu, perseverar e seguir ao Senhor até o fim, porque aí você vai ser um jovem de 85 anos
Para falar a verdade, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, o que fala lá sobre os jovens? Os jovens profetizarão, não é isso? Não é? Os jovens terão visões. Irmãos, o que é visão? O jovem vai ver o futuro. É uma verdade, não é? Agora, e o que diz dos velhos? Os velhos sonharão. Um velho vai sonhar com o quê? A pessoa, quando fica velha, se ela não tem visão, se ela não tem promessa, o que acontece com ela? Chega aos 70 anos, o que a Bíblia diz? Quem passa dos 70 é cansaço e enfado, não é isso? A vida dos homens não são assim. Mas, queridos, a Bíblia diz que quem está no Senhor e o Espírito de Deus está nele, até quando o velho sonha. Quem sonha está projetando o quê? O seu futuro. Ou seja, irmãos, até o dia que Deus nos levar dessa terra, seja agora aos 40, ou seja aos 90 anos de idade, nós temos que continuar crendo nas promessas que Deus tem na nossa vida. Amém? E viver as promessas de Deus, não é só a gente se beneficia. Porque, irmãos, a história de Caleb beneficia a todo mundo que está começando. Quando eu olho para Caleb, quando nós olhamos para Caleb, nós imaginamos o seguinte: olha, eu vou ser como esse cara aí, vou lutar, eu não vou ver os anos passarem, eu vou chegar ao fim da minha vida ainda na ativa, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? O verso 7, ele diz uma coisa muito importante: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Olha o que ele diz aí: e eu lhe relatei como sentia no coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quando Caleb diz, eu relatei como sentia no meu coração, Caleb estava fazendo o que um ditado que a gente conhece muito bem diz. Tem um ditado que diz: Maria vai com as outras. Você quer ser uma Maria vai com as outras? Hein? O que é a Maria vai com as outras? É alguém que não tem opinião própria. Maria vai com as outras é aquela que é seduzida por aquilo que os outros estão falando. Você já ouviu falar do crente chuchu e do crente beterraba? Já ouviu? O que é chuchu? Chuchu é um legume que não tem gosto de nada. Você já viu que chuchu tem gosto, gente? O que vocês acham? Tem? Chuchu não tem gosto de nada. Chuchu é um alimento, por exemplo, eu não gostava de chuchu. Até o dia que eu comi um chuchu lá num lugar de roça. Quando eu cheguei lá, eu falei: meu Deus, que eles não me ofereçam um almoço. Tinha umas carnes assim meio marrom penduradas, mas eu não sabia, era defumada. Tinha outras que estavam dentro de um negócio cheio de banha, que eles conservam na banha, não é isso? E eu olhei aquilo ali e falei: meu Deus, eu não quero almoçar aqui. A casa era de pau a pique, nosso carro tinha bifado na frente dessa casa. E o homem disse assim: espera aí que eu vou levar um arame, um alicate, a gente põe o fusquinha para funcionar. Era um fusquinha, né? Eu estava a 2 horas de qualquer lugar. E ele disse: é Fusca? O cara assim, ele falou assim: foi a embreagem ou foi acelerador? Eu falei: acelerador. Ele disse: é fácil. Espera aí, ele veio com arame, veio com alicate. Aí ele disse: pode ir lá no banheiro, a gente queria ir no banheiro. Mãe, faz um almoço por menina aí enquanto eu conserto o carro. Quando eu entrei, pau a pique, irmãos, né? Eu entrei meio soberbo, né? E eu entrei assim, aí eu olhei aquelas coisas, aquelas tripas penduradas, eu falei: meu Deus, saí rápido para não comer. Mas, gente, foi um dos alimentos mais gostosos que eu já comi. E lá eu aprendi a gostar de chuchu. Por quê? Porque ela fez um chuchu com molho de tomate, né, industrializado, é tomate natural, né? Assim, fez um molho de tomate. Mas o que gosto que eu senti no chuchu? O do tomate. Porque o chuchu, ele não dá gosto, ele pega gosto das outras. Agora, e a beterraba? Quem gosta de beterraba? Deus abençoe vocês, eu não gosto. Não tem gosto de terra, gente?
Tem, né? Então, minha mãe, ela pegava a beterraba, quando a gente era pequeno, e jogava no feijão. E aí, depois de um tempo no feijão, ela só me contou isso de novo. Depois ela me enganou. Ela puxava assim a beterraba, ela vinha quase branca, porque toda aquela cor da beterraba saía para o feijão, os nutrientes saíam para o feijão. Aí quando ela pegava aquele negócio quase branquinho, ela amassava junto com o feijão ali. Ou seja, o chuchu, ele é um alimento que onde tu botar ele, ele vai dar cor e vai dar gosto. É ou não é verdade? Crente, beterraba. Eu te pergunto, você é crente chuchu ou crente beterraba? Pensa aí. O contexto, faz a aplicação. Você é crente chuchu ou beterraba? Beterraba? Quem é crente chuchu, levanta a mão. Quem é crente beterraba, levanta a mão. Brancos e nulos, levanta a mão. O crente chuchu é aquele que não influencia ninguém, mas é influenciado. Pega o jeito dos outros, pega o jeito do mundo. Gente, nós somos crentes para influenciar a nossa geração. Você tem que ser um jovem que influencia a tua geração. Infelizmente, aquela geração que morreu, que não entrou na terra prometida, foi a geração que foi influenciada por aqueles 10 crentes chuchu, aqueles 10 espias. Mas eles não quiseram pegar, o gosto de Josué e Caleb, aqueles que eram crentes beterraba. Queridos, que a nossa vida possa ser uma vida de coragem, de botar a cara para bater e dizer: eu sou crente. Por exemplo, eu mudei, agora tem 2 semanas. Ontem eu conheci o meu vizinho, estudou comigo no Werneck. A gente estava fui conversando, até que eu falei assim: rapaz, por exemplo, uma vez estava aqui na montanha, que eu pastoreava aqui a congregação de Cimerelê. Você é pastor? Eu falei: sou. Primeira, às vezes a gente tem vergonha. A melhor coisa que tem, gente, dá a cara para bater logo e dizer: eu sou crente. Porque aí as pessoas, na hora da dificuldade, elas vão olhar e vão querer a tua ajuda, porque eles vão querer o teu gosto. Amém? Caleb e Josué foram assim, eles tiveram coragem de dizer o que veio no coração. Deus nos disse que essa terra é nossa, e não importa se tem gigante, nós vamos alcançar. Eu vou ter que cortar porque eu falo muito, mas eu quero dizer para você o seguinte: sabe qual foi a terra que Caleb recebeu por herança? A terra mais difícil de se conquistar, a terra justamente daqueles gigantes. Quero te dizer uma coisa: para você ser um bom crente, o caminho é difícil. E às vezes o que você tem medo é aquilo ali que Deus vai te mandar fazer. É por aquele caminho que Deus vai fazer você seguir, né? Eu lembro que eu tinha medo, gente, eu tinha vergonha de andar de Bíblia. E eu já tinha 18 anos de idade. Já era diretor de adolescentes. E na minha época, hoje agora é 13 de maio, ali tem como diz o Luciano, tem um inferninho ali, né? 13 de maio. Na minha época era chamada Lama, na 16 de março. Era o ponte da juventude. E um dia eu falei assim, já buscando a Deus e não vencendo aquilo, um dia eu falei: Senhor, hoje eu vou acabar com o meu medo. Peguei a Bíblia maior que tinha lá em casa, botei debaixo do braço e entrei na 16 de março. E aí, tudo bom? Beleza? Tudo bom? Beleza? Atravessei a lama, porque a gente tem que andar na lama para resplandecer a glória de Deus. Cheguei no lugar que eu almoçava, eu já trabalhava na avenida, antigamente era Islã, agora é Smash. Quando eu cheguei, eu falei: fala, Gustavo, tudo bom? Guarda minha Bíblia aí para mim ali. A Bíblia? Uma hora você tem que dar a tua cara para bater e dizer quem você é e o que você pode fazer pelos outros jovens. E Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Por fim, queridos, diz a Bíblia que a terra da qual Caleb disse para Moisés: verdadeiramente lá tem gigantes, os anaquins, mas Deus vai nos dar vitória sobre eles. Irmãos, quem mais estava preparado para vencer aqueles gigantes? Caleb. O texto que nós lemos no finalzinho vai dizer que alguns
pelejaram contra os cananitas e não os venceram completamente. Mas Caleb venceu. Diz a Bíblia que ele desapossou os filhos de Anak, os 3 reis lá daquele lugar, desapossou, venceu, não ficou inimigo na sua terra, com 85 anos de idade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Desculpe, eu não sei o horário que termina, tá bom? Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero encerrar orando pelas nossas vidas, não pela tua vida, mas também pela minha vida, porque eu sou tentado às vezes a deixar de ser jovem, e jovem nos lembra de vigor. Eu não quero perder o meu vigor para fazer as coisas para Deus. E talvez você de menor idade aqui nesta noite, Deus está te chamando a ter uma visão diferente do mundo que a gente está vivendo. Por mais que muitos achem que não dá para vencer o que é ser jovem hoje na nossa geração, você vai se levantar com uma visão diferente, com um coração diferente, e vai dizer: eu creio que é possível em Deus eu ser um jovem crente de verdade. Beterraba de Deus, fecha teus olhos aí. Senhor, eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, a juventude desta geração. Senhor, a tua palavra, Senhor, reserva para os jovens as conquistas, Senhor, as maiores proezas, Senhor, ó Deus, são feitas por aqueles que ainda jovens não perderam as promessas, ó Deus, ó Pai, do seu pensamento, que os seus sonhos são grandes. Senhor, não permita que existam aqui jovens velhos, que apesar de terem menos de 40 anos, não se levantam para fazer nada. Mas, Senhor, que estes jovens da Igreja Batista Central, que estes jovens, Senhor, da Igreja Metodista Wesleyana, se levantem nesta geração para fazer a diferença, para fazer história e para glorificar o teu santo nome. Senhor, ó Deus, que, Senhor, eles possam ser conhecidos como Caleb. Senhor, Caleb, este jovem que perseverou em seguir o Senhor e completou a sua jornada, conquistou o impossível, como nós cantamos. Abençoa os teus filhos, ó Deus, que aquilo que eles ouviram e que eu creio que aqui receberam, ao sair na porta, ó Deus, ao simplesmente acabar esse culto, Satanás já vai falar em suas mentes: você não é capaz, a terra é de gigante, você não vai. Senhor, eles não vão dizer: a terra é boa, o momento é maravilhoso, mas não tem como vencer. Mas que eles digam: o Senhor vai nos dar os nossos inimigos em nossas mãos, e nós os devoraremos, os amassaremos, assim como se amassa o pão. Abençoa os teus filhos, Senhor. É minha oração em nome de Jesus.